Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula introdutória ao estudo da física. Então, basicamente, essa aula vai dizer a vocês o que é a física, o que está situado aqui dentro do estudo da física e a sua importância. Então, vamos lá? De antemão, eu quero que vocês entendam o conceito de ciência natural. Ciência natural nada mais é do que um conjunto de vários conhecimentos que são utilizados para tentar explicar os fenômenos que acontecem na natureza. Então a gente pode pensar, por exemplo, como que a gente consegue explicar a gravidade ou até mesmo as relações ecológicas, o universo e etc. Então, nesse sentido, quando a gente comenta de ciências naturais, basicamente é todo esse aparato de conhecimento que é construído ao longo do tempo que visa explicar como que a natureza funciona. E dentro das ciências naturais, eu preciso que vocês entendam que nós temos algumas subdivisões, algumas áreas de conhecimento, sendo que as principais, as macroscópicas, são a área da química, que essencialmente procura entender o estudo da matéria em uma escala molecular, ou seja, numa escala muito diminuta, muito pequena. Tem-se a biologia, que essencialmente compreende ou procura compreender os fenômenos ligados aos organismos vivos e também a sua interação com os organismos não vivos. E por fim, nós temos aqui a física, que de maneira simplificada busca compreender aspectos mais simples e fundamentais, como por exemplo a questão do movimento, forças, energia, calor, luz, sol, eletricidade e etc. E aí compreendam que essas três áreas de conhecimento, a química, a biologia e a física, dialogam entre si. Tanto é que nós temos aqui subdivisões, ou melhor, intersecções entre áreas. Por exemplo, você pode ter um contexto no qual você pega a biologia, que essencialmente estuda a vida, e interseccionada com a física, que procura compreender esses aspectos fundamentais, você tem a biofísica, por exemplo. Ou ainda, você pode ter a química interseccionando-se com a biologia, ou seja, você tem a área aqui denominada como bioquímica. Mas fato é que quando você tem a combinação da química com a biologia e com a física, você tem aqui a ciência natural, que é justamente esse conjunto de conhecimentos que visa compreender, ou melhor, visa ensinar, ou melhor, explicar fenômenos que acontecem naturalmente, tá bom? Mas como a gente está comentando de física, eu queria destacar a vocês que dentro da própria física, que é essa ciência que procura compreender aspectos mais fundamentais e simples, nós temos algumas subdivisões, como por exemplo a mecânica, que essencialmente procura compreender os fenômenos associados com o movimento e o equilíbrio de corpos. Mas nós também temos a própria eletricidade, que procura compreender como que se dá os fenômenos elétricos, ou até mesmo a termodinâmica, que procura compreender os fenômenos térmicos, ou seja, como que se dá a transferência de calor entre corpos e qual que é a influência disso. Tem-se a física quântica, que procura entender como que a física consegue explicar aspectos lá no mundo atômico, ou seja, como que a gente pode observar esses fenômenos, por exemplo, da eletricidade ou da termodinâmica, sobre a escala atômica ou até mesmo a ondulatória, que é uma área aqui dentro da física que visa compreender tanto a vibração de uma corda e, consequentemente, o som. Tem-se a relatividade, que procura entender o movimento dos corpos em altíssimas velocidades. Então, aqui você tem, por exemplo, a famosa teoria de Einstein, né? Daquele E igual mc ao quadrado. E nós temos aqui a óptica, que é uma área dentro da física que procura compreender os fenômenos associados com a luz. Beleza? Dito isto, eu ainda quero destacar a vocês um aspecto extremamente importante. Que o conhecimento não é uma coisa que é feita do nada. Existe todo um método. E esse método nós denominamos como método científico. Quem propôs esse rolê aqui, pessoal, foi um cara chamado Galileu Galilei, lá no final do século XV,
E basicamente, segundo essas premissas do Galileu Galilei, o método científico ele basicamente é estruturado em uma sequência muito bem ordenada de métodos para observar e estudar os fenômenos naturais. Como que se dá esse processo? Primeiro, eu preciso identificar um problema e a partir da identificação desse problema, eu posso ter agora a proposição de que eu posso desprezar aspectos não essenciais a esse problema e a partir disso eu delimito o meu problema a ser analisado e eu proponho basicamente uma hipótese, ou seja, eu procuro propor uma explicação provisória para esse problema. Essa hipótese, ou seja, essa explicação plausível, ela pode ser corroborada, ou seja, eu posso confirmá-la ou eu posso refutá-la. E aí, a partir dessa proposição de uma hipótese, o que a gente tem? Nós temos agora que realizar uma série de experimentos extremamente controlados e monitorados, de maneira a qual eu consiga observar, mensurar as variáveis dentro dessa problemática, para que eu consiga aí ter subsídio para ver se aquela hipótese que eu elaborei faz sentido ou não. Posto isto, eu ainda tenho um quinto momento que é verificar se essa hipótese pode ser confirmada aí pelos resultados experimentais. E se essa hipótese é, como se fala, confirmada, ela de fato é validada, a gente pode ter alguns desdobramentos. Qual? O primeiro desdobramento é o laboratório confirma? Ok, então essa hipótese ela é válida. Mas, se eventualmente não houve confirmação, ok também, é super normal. Às vezes a gente pensa, para um experimento estar certo, ele tem que sempre estar de acordo com minha proposição, com minha hipótese. E não necessariamente, é super normal. Às vezes a gente tem uma ideia e o resultado ser completamente diferente. E aí o que a gente precisa fazer? Voltar na segunda etapa, observar o que eventualmente pode ser não essencial ao meu estudo aqui. E aí eu posso eliminar alguma variável para ver se muda aí a possível hipótese, tá bom? E aí, nesse sentido, eu preciso que vocês entendam que existe um conceito denominado como domínio de validade de uma teoria. Em outras palavras, só um momento, a gente precisa entender que uma teoria é elaborada em um determinado contexto para explicar um determinado fenômeno. Check, check. No entanto, a gente pode ter um contexto no qual surge uma nova teoria que tente explicar esse mesmo fenômeno. O fato é que, obrigatoriamente, essa nova teoria, ela precisa explicar esses novos fatos aí que a gente tem, mas ao mesmo tempo ela precisa compreender, ou melhor, ela precisa explicar e fornecer resultados que colaborem ou corroborem com os mesmos resultados das teorias antigas. Por exemplo, a priori nós tínhamos aqui a mecânica de Newton, que a gente vai estudar aqui na parte de mecânica. Mas posteriormente surgiu a mecânica de Einstein, que explicava algumas coisas que a mecânica de Newton não conseguia explicar e ao mesmo tempo tinha resultados que colaboravam com o que já foi achado aqui na mecânica de Newton, beleza? E nesse sentido, a grande sacada, pessoal, que eu quero que vocês entendam da física, não da física, mas da química ou da bio, é que são justamente ciências que basicamente elas visam o quê? Ter um conhecimento científico e esse conhecimento científico ele antecede toda e qualquer aplicação tecnológica. Por exemplo, o Michel Faraday, ele fez aqui a lei da indução eletromagnética. Foi somente a partir da lei da indução magnética que a gente pôde, por exemplo, ter um respaldo para uma aplicação tecnológica, como por exemplo, uma usina hidrelétrica, tá? O fato é que eu quero que vocês entendam que é extremamente importante vocês terem em mente que essas coisas que a gente aprende aqui no ensino médio ou no ensino fundamental não são coisas sem utilidade. Às vezes, uma coisa que eu corriqueiramente ouço em sala de aula é:
Ai, professor, por que que eu preciso estudar esse inferno se eu não vou usar isso na minha vida? E a resposta que eu dou para vocês é a seguinte, gente. O conhecimento de base, esse conhecimento científico que vocês têm contato no ensino fundamental e médio, ele é essencial para que a gente consiga anteceder inovações tecnológicas, tá bom? E por fim, mas não menos importante, eu preciso ainda que vocês compreendam que dentro da física eu preciso mensurar essas coisas. E essa mensuração, essa medida, se dá através de grandezas, ao qual nós denominamos como grandezas físicas. Logo, uma coisa que é mensurável, por exemplo, composição química, velocidade, etc., é passível de ter uma grandeza associada a ela. Não menos importante, quando a gente está falando essencialmente da física, eu preciso que vocês saibam, ou tenham intuitivamente aqui, um conceito denominado como Sistema Internacional de Medidas, o SI, que nada mais é do que um conjunto de várias medidas que são utilizadas, são padronizadas por todos os cientistas do mundo. E ainda dentro do Sistema Internacional de Medidas, nós teremos aqui algumas divisões, como por exemplo, uma determinada grandeza aqui como comprimento, tempo e massa, que é medido em metro, segundo e quilograma, são denominadas como grandezas fundamentais. E a partir das grandezas fundamentais, a gente pode ter outros desdobramentos, como por exemplo, frequência, força, energia, potência, que são denominadas como grandezas derivadas. Beleza? E era isso, gente. Eu quero que vocês entendam que a física, a química e a biologia, que fazem parte das ciências naturais, são extremamente importantes. A gente só consegue construir tecnologia, ter inovação tecnológica com ciência de base, compreendendo esses conceitos elementares, tá bom? Um forte abraço, um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui! Ah, e por fim, mas não menos importante, se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva e ativa aí o sininho de notificação. Belezinha? Tchau, gente!